Será que comprar ações de shopping em 2022 é um bom investimento? É uma oportunidade de comprar as ações do patamar no qual elas estão? Será que os fundamentos eles vão voltar em algum momento para os shoppings do Brasil? Fique ligado que eu vou responder essas perguntas todas ao longo desse vídeo. Depois eu vou dar um pouco minha opinião, o que eu acho do setor atualmente. Mas antes de nada, eu gostaria de me apresentar, se você não me conhece. Eu sou o Lucas, o principal analista aqui da plataforma do Já Invest, tá? Lá dentro da plataforma a gente tem recomendações, tem ferramentas que auxiliam o investidor. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais a nossa assinatura, pode clicar no link que vai estar aqui nos comentários, tá, pessoal? Mas afinal, será que a gente tem um momento de oportunidade ou não nos shoppings atualmente, tá? Eu vou tentar apresentar aqui alguns pontos para vocês. Por que que eu acredito que esse é o momento que a gente está vivendo que é único para o investimento nesse tipo de empresa, tá? Mas antes de mais nada, se você gostar desse vídeo, no final lá, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, isso é muito importante, vai ajudar demais a gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade e também a crescer e ganhar relevância dentro do YouTube, tá bom? Vamos então diretamente para o nosso vídeo, logo após a vinheta, te vejo lá. Bom, pessoal, vamos lá então. Eu vou direto ao ponto aqui mostrar por que eu acredito que atualmente as ações de shopping no Brasil são excelentes opções de investimento e tendem a gerar retornos bem interessantes aí quando você olhar num horizonte um pouco maior, tá? No momento que os juros ali dão uma aliviada, essas ações elas devem ir muito melhor do que elas estão atualmente. Eu acredito que grande parte dos shoppings está subavaliado pela nossa bolsa de valores no momento e eu vou explicar exatamente por quê diretamente nesse vídeo, tá? Primeiro ponto que eu vou tentar abordar é por que esses shoppings estão baratos, qual que é a métrica que a gente geralmente olha para precificar esses shoppings e definir se eles estão baratos ou não. Segundo, como é que estão os fundamentos desses shoppings? Será que não faz sentido eles estarem mais baratos? Será que os shoppings perderam os fundamentos? Será que eles vão deixar de vender como vendiam antigamente? Então é importante a gente avaliar isso também. E terceiro, eu vou tentar desconstruir algumas narrativas que constantemente eu escuto por aí o mercado falando sobre os shoppings brasileiros, tá, pessoal? Primeiramente, questão de preço, né? Será que de fato os shoppings eles estão baratos ou não? E aí eu trouxe alguns gráficos aqui dos 4 shoppings listados. O Iguatemi a gente não consegue de fato analisar por um tempo maior, né? Porque ele teve uma reorganização societária que foi feito dentro da Gereçat, mas se você olhar Aliança Sonae, Multiplan, BR Malls, você vai ter uma noção um pouco do que eu tô falando, tá? Se você olhar os últimos 5 anos, né? Os shoppings nunca tiveram num patamar tão baixo, exceto o Multiplan ali, que tava num patamar ali abaixo dos R$ 20 no final do ano passado e agora já está batendo aí os R$ 22. Mesmo assim, ele não teve, né, uma grande valorização de qualquer forma. Então, os shoppings, basicamente, os 5 principais que a gente avaliou aqui, eles andam meio que de lado há 5 anos, tá? E o que a gente consegue perceber ao longo desse tempo? Tudo bem, tivemos uma pandemia, isso afetou bastante o resultado dos shoppings, eles ficaram fechados parcialmente por grande parte do tempo, isso afeta a venda dos lojistas, isso afeta como a saúde financeira dos lojistas está e, consequentemente, isso impacta também no aluguel e no resultado dos shoppings. Então, de fato, foi válido aqui essa queda que muitos shoppings tiveram lá na pandemia. Vários deles ficaram fechados por muito tempo. Então, BR Malls caiu 50%, Multiplan caiu 50%, Aliança Sonae caiu 50% também. Então, você teve essas quedas muito fortes nessas ações e nos fundos imobiliários também, por conta desse fechamento que ninguém saberia quanto tempo de fato eles ficariam fechados, tá? Agora, o que a gente está conseguindo ver melhor, a gente está conseguindo enxergar melhor ao longo de 2022? Os shoppings estão na mínima, né? Você vê que a Aliança Sonae, por exemplo, é uma das mínimas históricas aqui. Se você pegar os últimos 5 anos, você vê que a ação está perto das mínimas históricas aqui. Talvez aqui no período de 2015 a ação estava um pouco mais barata. Se você olhar o BR Malls também, você vai perceber que a ação nunca esteve tão barata como agora, desde 2009. Então a gente está falando aí de praticamente 10, 12, 13 anos, né, pessoal? Então é muito tempo. Então realmente os shoppings eles estão num patamar que eu acredito ser muito interessante em questão de preço. E por que eu acho que a oportunidade está muito interessante agora ao longo de 2022? Se você olhar os resultados que os shoppings eles têm apresentado, em comparação aqui sempre com 2019, né? Se você olhar as vendas aqui 2022 em relação a 2019, você vê que o Iguatemi, por exemplo, ele já colocou uma prévia de indicadores aqui de abril e maio, e ele teve
crescimento em termos de vendas totais, o mês de maio teve um crescimento de 31% em relação a maio de 2019. Então aqui a gente não está tendo aquele comparativo, né, em relação a 2021, em relação a 2020. A gente já está tendo um comparativo em relação ao ano que os shoppings estavam operando normalmente. Então o que a gente percebe é o seguinte, em questão de vendas, tá? Aí você pode falar, vendas totais aqui tem uma inflação, aqui tudo bem, mas 30%, a gente teve cerca de 25% de inflação nesse período. E o que os shoppings estão mostrando é que eles conseguiram recuperar a quantitativo de vendas totais em termos reais, tá? Então, eu estou dizendo que ele está vendendo o mesmo tanto que ele estava aqui em maio de 2019. Por exemplo, a Aliança Sonai, nessa época, ela negociava o dobro do preço que ela negocia hoje. Quando você olha a Multiplan também, o resultado do primeiro trimestre de 2022 da Multiplan, se você olha o ano de 2019, você tem aqui o NOI, que é como se fosse a receita operacional líquida desse shopping. E você vê que nos últimos 12 meses, considerando março de 22, considerando março e vários meses de 2021, que não foi o melhor ano para esses shoppings, ele já ultrapassou em questão de receita operacional aqui. Se você olhar o FFO, que seria uma métrica de um lucro líquido ajustado para esses shoppings, você vê que também já ultrapassou em relação a 2019. Então a Multiplan, que tem um portfólio muito bom, talvez seja o melhor portfólio que a gente tem no Brasil em questão de shoppings, ela já ultrapassou o patamar de 2019 e eu acredito que o ano de 2022 será o melhor ano histórico da Multiplan, sem dúvidas, tá? Pela qualidade do portfólio, pelos resultados que eles vêm apresentando, e a gente deve ter algumas prévias aí da Multiplan e em breve também. Se você olhar BR Malls, Same Store Sales, aluguel das mesmas lojas, tem um crescimento aqui de 40% em relação ao mesmo período de 2019. Ou seja, os shoppings repassaram a inflação para o seu aluguel. Tinha muita dúvida se os shoppings iam conseguir fazer isso. A gente viu bastante descontos acontecendo ao longo da pandemia, o aluguel sendo projetado para meses à frente, né, para dar uma aliviada de fato nos vendedores ali, para ajudar os vendedores a passar por esse momento mais difícil, mas agora a gente vê que houve um repasse um pouco mais forte no final de 2021 e no início de 2022. E provavelmente esse repasse ele volta agora que as vendas estão constantemente mais fortes no 2T22, pelo menos é o que a gente viu nas prévias do Iguatemi, tá, pessoal? E tem outra coisa também, a gente está vendo movimentos bem interessantes, né? Você tem, por exemplo, a fusão anunciada, na verdade, a incorporação, né, da BR Malls pela Aliança Sonai, que na minha opinião é algo transformacional dentro do setor, né? Você cria realmente uma empresa aí que vai ser a maior empresa de shoppings da América Latina, isso dá muito poder de barganha para essa empresa, e estranhamente, né, desde que essa compra foi aprovada, você teve na verdade queda nas ações da Aliança Sonai, foi mais ou menos aprovada aqui em torno de maio, então as ações caíram 15% desde então, a da BR Malls caíram cerca de 15% também. Então nada disso, nada dessa fusão, nada das possíveis sinergias dessa fusão foi precificada pelo mercado. Tá? No dia que foi anunciado, que foi aceito de fato essa fusão entre as duas companhias, as ações até deram uma animada, mas elas minguaram rapidamente. Por conta do cenário macro que a gente está vendo que é muito desafiador, por conta dos juros estarem muito altos, né? Isso prejudica bastante o investimento nesse tipo de empresa. Porém, eu acredito que esse é o momento ideal, que a gente vê que os fundamentos estão muito sólidos, que a gente está tendo fusões transformacionais dentro do setor, para realmente apostar nesse tipo de ação, investir nesse tipo de ação, esperando uma reversão do ciclo de juros. Quando vai acontecer? 2023, 2024? Não sei, tá? Porém, a gente já viu isso acontecer anteriormente, aqui a partir de 2018. Você vê quanto que subiu o BR Malls? 77% de 2018 para 2019. Quanto que subiu? Multiplan, 78%. Aliança Sonai, subiu 140%. A Aliança Sonai, inclusive, uma das empresas mais baratas aí, se você considerar todas as métricas do shopping, em questão de múltiplo, né, de preço por FFO, que é o lucro líquido ajustado, a Aliança Sonai, ela negocia a um desconto muito relevante, inclusive em relação a outras empresas, tá, que a gente tem listadas. Então, é um momento que eu acredito que seja bem especial. Se você conseguir realmente ter a paciência suficiente para esperar esse momento passar, é evidente que os shoppings eles vão retomar em algum momento. Eles já estão apresentando resultados bem interessantes, eu acredito que esse ano já vai ser muito positivo para eles. E quando o cenário macro estiver favorável para esse tipo de investimento, já vai estar muito tarde para você entrar, então faz sentido que você faça a sua posição ao longo do ano de 2022, 2023 se precisar, e 2024 também, tá? Tem que ser realmente um investimento
voltado para o longo prazo. Aqui eu vou mostrar uma apresentação para vocês, pessoal, que eu acho muito interessante, que eu peguei do fundo RBR Alpha, tá? É um fundo da RBR que ele, dentro do seu regulamento, ele permite também investir em ações, tá? Então, o que eles fizeram com esse fundo? Por que eles criaram esse tipo de fundo? Porque eles estão vendo atualmente, algo que eu concordo bastante também, que as ações listadas na bolsa de shopping, elas estão muito mais baratas que os fundos imobiliários de shopping que a gente tem listados. Então, só para vocês entenderem um pouco desse gráfico, o que ele representa, o tamanho da bolha aqui é o quanto de liquidez tem cada shopping, tá? Cada ação negociada na bolsa, por exemplo, BR Malls é a ação mais líquida de shopping na bolsa. Multiplan, muito líquida também. Guatemi e Aliansce Sonae, você tem uma quantidade menor de liquidez. Isso explica também, talvez, porque a Aliansce Sonae esteja largada um pouco de lado nesse momento. Liquidez, né? Muitos investidores têm receio de investir, ter algum saque lá no seu fundo e ter que liquidar a posição muito mais barata do que efetivamente comprou. E as bolinhas aqui dos fundos imobiliários mostram a liquidez dos fundos imobiliários bem baixa, né, em relação a essas ações. Agora, a porcentagem de shoppings dominantes é o que eles colocaram como tendo realmente uma relevância muito grande no portfólio. Então, eles acreditam que a Multiplan, por exemplo, e eu concordo bastante, é a melhor em termos de portfólio dentro da nossa bolsa e talvez até do Brasil, tá? Talvez seja a melhor empresa de shoppings aí do Brasil. Então a dominância é muito grande, né? Só que consequentemente isso é bem precificado pelo mercado, porque você tem um cap rate aqui, que seria o quanto que você consegue de fato extrair desse portfólio em termos de rentabilidade, né? Cerca de 10% nos preços atuais. Quando você vai para BR Malls, você observa um cap rate já maior de 12%, com a dominância de cerca de 70% dos shoppings, o Guatemi um pouco atrás, tá? Eu até acho que o Guatemi talvez tenha um portfólio um pouco melhor que BR Malls, um pouco mais voltado para alta renda, isso favorece o Guatemi. E você vê que o desconto dos dois aqui está bem parecido, cerca de 12% de cap rate implícito, e a Aliansce Sonae aqui completamente esquecida, né? 16% de cap rate implícito, R$ 7.000 o metro quadrado em bolsa, isso é muito barato para um shopping, tá, pessoal? Então, eles acreditam que a Aliansce Sonae, apesar dela ter um portfólio um pouco menos dominante, é disparado, digamos assim, a melhor opção aí em termos de risco-retorno, tá? E aqui, interessante ainda, quando eles avaliaram isso aqui, a Aliansce Sonae estava 17,54, atualmente a empresa está mais barata ainda, está 16,72, tá? Então, no último mês a empresa caiu 12%, e eles acreditam que tem uma oportunidade muito grande para investir nesse tipo de empresa, tá? Então, que eles estão deixando um pouquinho os fundos imobiliários de shopping de lado, estão investindo diretamente nas ações dentro da bolsa, tá, pessoal? Então, eu acho que esses argumentos aqui a gente consegue ver que os shoppings de fato eles estão muito baratos, estão largados completamente de lado, principalmente a Aliansce Sonae, é o shopping mais barato que a gente tem listado atualmente, tá? Você vê que os fundamentos dos shoppings desse ano, por exemplo, deve ser um ano muito melhor que 2019, tanto em termos reais, também se você considerar a inflação no período, você vai perceber isso também. Então a gente vê que os fundamentos de fato desses shoppings, eles estão sólidos, tá? E aquela narrativa de que o e-commerce vai acabar com shoppings, né, tudo mais, olha o que aconteceu com os Estados Unidos, né? Essa narrativa ela não funciona tão bem para o Brasil. É uma coisa que eu acredito que a pandemia não mudaria nem um pouco disso, tá? Tudo bem você ter uma aceleração natural do e-commerce, mas a tendência é que esses shoppings muito bem localizados, com portfólio AAA, né, com portfólio muito bom, eles tendem a permanecer muito fortes dentro do cenário que a gente tem e consequentemente eles vão ter pouquíssima concorrência, né? Porque quem que vai montar uma empresa de shoppings no dia de hoje, tá? Então você tem meio que um terreno que já está sedimentado entre essas grandes empresas. Agora a gente vai ter 3 grandes empresas apenas de shopping no Brasil, né? Multiplan, BR Malls e Aliansce Sonae vão fazer uma fusão, vão virar Aliansce Malls, sei lá, ou BR Sonae, não sei qual que seria o nome melhor, e a gente vai ter o Guatemi também. Então, consequentemente, a tendência mesmo é você ter essa consolidação e as empresas menores de shopping, elas tendem a ter mais dificuldades, porque você vai ter esses gigantes aí dentro da bolsa, que eu acho que tendem a entregar resultados muito interessantes aí para os próximos anos, considerando os preços atuais, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido convencer vocês a pelo menos estudar um pouco mais a fundo esse tipo de empresa. Eu acho que está num momento muito interessante para estudar esses ativos. Comenta aí embaixo se você investe em alguma dessas empresas, em alguns desses shoppings, tá? Ou nos fundos imobiliários, e manda para aquele seu amigo também que investe nessas empresas da Multiplan, BR Malls, Iguatemi
ou na Aliança Sonai. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal também, que isso é muito importante pra gente. E até semana que vem. Bons investimentos aí pra vocês.